Vai lá, Bruno. Reinaldo, nessa vibe de machão, macho alfa, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o isolamento social. Foi durante uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural na cidade de Flores de Goiás. Bolsonaro disse que as pessoas só estão comendo hoje graças aos agricultores, que, segundo ele, não foram frouxos na pandemia. Aspas para o presidente. Graças a vocês, os agricultores, que não pararam, nós na cidade continuamos sobrevivendo. Se o fica em casa, a economia, a gente vê depois, fosse aplicado no campo, teríamos desabastecimento, fome, miséria e problemas sociais. Parabéns a vocês que não se mostraram frouxos na hora da angústia, como diz a passagem bíblica. Olha, é uma fala asquerosa. Não que os agricultores não tenham tido importância, etc. Claro que sim, ninguém nega isso. E aí, evidentemente, o isolamento social depende muito do tipo de atividade também que você faz. Havendo maior ou menor risco de contaminação. Ele fala isso no momento em que o mundo passa por um novo surto da doença, com indícios bastante graves, bastante sérios, de que está chegando ao Brasil. Graças a Deus nós vamos ver, as vacinas também estão chegando. As notícias sobre as vacinas são muito boas. Mas vocês imaginem gente como Bolsonaro para onde teria levado o mundo. E mais, né? Aquele que o elogia tomou decisões duríssimas na Rússia. Pelo menos nesse particular, o Putin não seguiu a orientação do Bolsonaro. Não foi machão com o Bolsonaro. Ele reconheceu o risco. Esse aqui não. Negacionista até o fim. É insano, é inqualificável que um presidente de um país que caminha para os 200 mil mortos chame aqueles que se cuidam, que tentam se cuidar, de frouxos. A alta no da Covid no Brasil é absolutamente preocupante, há alertas em todo canto, e eu vou dizer uma coisa, hein? Isso aqui é intuição, ninguém me disse. Se não fossem as eleições, o país estaria começando a fechar de novo. E ao mesmo tempo eu tenho a convicção de que nenhum político vai tomar essa iniciativa agora se não houver uma exigência realmente grande da sociedade. Em razão de gente como Bolsonaro. Que em vez de estar envolvido num esforço coletivo que poderia inclusive encurtar o período das restrições, ele faz precisamente o contrário. Quando está demonstrado que os países que agiram com mais dureza estão padecendo muito menos, inclusive a China. Bom, a China é uma ditadura, pode fazer aquilo. Os países que não são ditaduras, de qualquer modo, podem aumentar o grau de restrição. Todos os países europeus que tergiversaram diante do risco da doença quebraram a cara. Vejam o caso da Suécia. O Brasil conseguiu fazer uma restrição razoável. E agora que não há um fechamento da economia de novo, o que se pede às pessoas é apenas um comportamento responsável. E nós temos um presidente que incentiva a irresponsabilidade. É preciso que aqueles que são operadores do direito, incluindo o Supremo Tribunal Federal, pensem muito bem, compõem o Estado brasileiro, se um governante tem o direito de incentivar seu povo a agir de modo irresponsável diante de uma doença que pode, em muitos
casos ser letal, como está sendo. Alta da Covid no Brasil. A média móvel de mortes, que é a média dos últimos 7 dias, e também a média de casos da Covid no Brasil, as duas voltaram a subir na última semana. A média de mortes fechada ontem ficou em 557, a maior desde 12 de outubro, a maior em mais de um mês. Na comparação com o comecinho de novembro, esse número representa uma alta de 45%. A gente não tinha uma variação tão grande assim desde maio. Já a média de casos dos últimos 7 dias foi de 29.674, um crescimento de 71% em relação aos casos registrados em 2 semanas. Também é o maior... 71%. 71%. Também é o maior aumento registrado desde maio, recorde em 6 meses, Reinaldo. Ô, Bruno, médicos paulistas, infectologistas fizeram um alerta, né, sobre internações em hospitais de ponta e fizeram uma carta pública. Vamos ler um trecho já? Vamos direto para o trecho da carta pública. Perfeito. Recomendamos fortemente um novo isolamento domiciliar. Não ir a bares, restaurantes e festas, não organizem encontros ou eventos sociais. Acreditamos que vocês estejam cansados de tudo isso, mas lembrem-se que nós estamos muito mais. E ainda estamos vendo pessoas morrerem, famílias inteiras contaminadas e os casos aumentando progressivamente sem nenhuma medida sendo tomada por parte dos governos. Estamos em um período eleitoral e talvez por isso não haja interesse político em um novo lockdown agora. Mas é uma medida extremamente necessária. Por favor, ajude a controlar a pandemia e se proteja. Então, não tendo lockdown, você podendo fazer isolamento, faça. As pessoas estão brincando de verdade com perigo. Internações no Rio. Assim como acontece em São Paulo, o Rio de Janeiro tem visto os hospitais e alas reservadas para pacientes com coronavírus encherem novamente. Na rede municipal da capital e na rede privada do estado, a ocupação de UTIs já supera os 90%. O governo estadual não informou os dados precisos. A disparada fez a prefeitura enviar uma carta interna para as coordenações de atenção primária na cidade ontem, em que diz: vivemos um expressivo aumento do número de atendimentos de síndrome gripal, casos confirmados e internações por Covid-19 nas últimas semanas. Isso que diz o comunicado. Hospitais da região sul. Também já há um alerta de sobrecarga nos estados do sul do país, Reinaldo. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, hospitais públicos e privados do Paraná e de Santa Catarina estão adiando cirurgias eletivas que não têm caráter de urgência, a fim de liberar leitos e esforços para atendimento dos casos da Covid-19. De acordo com o governo do Paraná, 3 hospitais de Curitiba estão com 100% de ocupação nos leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus. Em Santa Catarina, as cidades de Florianópolis, Balneário Camboriú e Itajaí já começaram a cancelar as cirurgias eletivas. A próxima deve ser Criciúma, que também registra um aumento significativo do número de internações. Entenderam, né? Eu vou acelerar aqui os casos, as evidências de que pode estar em curso uma segunda onda, ou que pelo menos tem um crescimento brutal da doença. Depois a gente vem com as boas notícias, as vacinas estão chegando. Pode estar por pouco. Será que vale a pena mergulhar o país no caos? Porque a vacina está por pouco significa muitas vezes que só janeiro, fevereiro, março, ninguém sabe direito. Até lá, muita tragédia pode acontecer. USP, segunda onda. Diante desse aumento, tanto no número de casos quanto no das internações, tem gente falando que o país já vive a chamada segunda onda do coronavírus. Um dos que emitiram esse alerta foi o pesquisador Domingos Alves, responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. O professor vem acompanhando há 8 meses os dados da pandemia e, segundo ele, os números mostram que já estamos no início dessa segunda onda. Na média do país, a taxa de contaminação já está acima de 1,12 nesse momento, ou seja, cada 100 contaminados passam a doença para outras 112 pessoas. O ritmo já está acelerado em 20 estados brasileiros. E no mundo ontem foram registrados 11.115 óbitos, segundo o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins, e o número de infectados foi de 610 mil ontem. O nosso presidente acha que isso é coisa de gente frouxa. Até quando ele vai continuar a falar isso? Impunemente. E a estimular o comportamento irresponsável. Fazendo terrorismo? Não. As notícias boas estão chegando. Vamos falar de vacinas. Vai.
Pois é, Reinaldo, no meio dessas notícias assustadoras que a gente falou agora, a gente teve pelo menos boas notícias sobre vacinas. Hoje a Anvisa aprovou uma medida que deve acelerar o registro dos imunizantes contra a Covid-19 no Brasil. A norma publicada no Diário Oficial da União autoriza que empresas interessadas em registrar uma vacina enviem dados técnicos sobre os testes de forma contínua. Normalmente esses dados só poderiam ser enviados de uma vez só e ao término dos estudos. Essa mudança deve pelo menos acelerar a burocracia. Uma das mais prestigiosas revistas científicas do mundo atestando a efetividade da Coronavac, Volibene. Um estudo publicado na revista científica The Lancet aponta que a Coronavac é sim segura e tem a capacidade de produzir resposta imune em 28 dias após a aplicação em 97% dos casos. Os resultados dizem respeito às fases 1 e 2 de testes que reuniram 744 voluntários na China com idades entre 18 e 59 anos. Ô querido, deixa eu dizer uma coisa para você, porque como a imbecilidade, a militância da imbecilidade é grande, a efetividade de uma vacina contra a gripe é da ordem de 45%, 50%, tá? E mesmo assim se faz vacinação em massa. Se de fato houver uma vacina, passada a terceira fase, tudo, que tenha uma capacidade de imunização de 95%, 90%, fosse de 80%, já seria extraordinário, né? Isso antes que algum imbecil diga, poxa, mas não é de 100%? Deixa de ser orelhudo. Chegada da Coronavac, rapidinho. Chega hoje ao Brasil o primeiro lote da vacina com 120 mil unidades. Até o final de janeiro vão chegar 6 milhões de doses prontas e insumos para produzir mais 40 milhões, segundo o governo de São Paulo. A expectativa, se tudo caminhar dentro do cronograma esperado, é de que a imunização comece até março do ano que vem, segundo o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. E outra boa notícia que vem da Pfizer, vamos lá. Os laboratórios Pfizer dos Estados Unidos e BioNTech da Alemanha anunciaram hoje a conclusão da terceira e última etapa dos testes clínicos da vacina contra o coronavírus. Segundo o comunicado, a dose tem eficácia de 95% contra a Covid-19. O texto diz ainda que a eficácia em adultos acima de 65 anos de idade é de 94%. Ótima notícia também. Nenhum dos voluntários teve qualquer reação grave. Com isso, a Pfizer informou que pretende nos Estados Unidos entrar com um pedido de uso emergencial da vacina em poucos dias, sem dar uma data específica. O governo de Donald Trump quer vacinar a população, diz pelo menos ainda nesse ano. Como nós já entrevistamos aqui a doutora Marjorie Dolcini, que é a representante da Pfizer que manda soltar e prender da Pfizer Brasil aqui, foi aluna do tio Rei. E ela já prometeu contrabandear uma vacinazinha pro tio, né, pro velho professor, né, que ali ficava ensinando, né, Marjorie, não é isso? É tudo mentirinha, ela não prometeu nada. Mas, ô Marjorie, arruma uma vacina pro tio, hein? Não tem ninguém ouvindo. Escondido, né?